Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para iniciarmos um novo estudo. O estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós faremos esse estudo de uma maneira um pouquinho diferente dos outros três, tá bom? Eu sou o professor Wagner Klein. Sou professor de Física, terapeuta holístico, e você está no canal Sob Nova Visão. Bom, como vai ser o nosso estudo, né? Como será o nosso estudo? Então, a princípio, há muita coisa que eles falam na introdução. Tudo bem? Então, essa introdução será dada aqui em 4 vídeos, tá? Em 4 vídeos. E depois, então, passaremos a uma dinâmica na qual faremos o estudo do livro na forma de Evangelho no Lar. Então faz-se necessário assistir-se, né, essas 4 vídeos de introdução para ficarmos bem afiadinhos com o ritmo que é dado neste livro, tá bom? Então vamos lá para a primeira parte dessas 4. Eu separei para que essas 4 partes não ficassem vídeos muito longos, que a pessoa acaba não assistindo inteiro, né? Eu vou separar aqui separei alguns tópicos de cada trecho. Então a introdução é dita aí, o objetivo desta obra, depois ele passa para a autoridade da doutrina espírita, controle universal do sentimento, dos ensinamentos dos espíritos, e depois conclui aqui com notícias históricas, e depois em falar de Sócrates, Platão, precursores da ideia cristã e do espiritismo. E ainda vou acrescentar o primeiro capítulo, que ele vai descrever, mais uma vez, Moisés, Cristo e o espiritismo, tá? Então vamos lá. Os principais tópicos aqui. Resumimos nesta obra os artigos que podem constituir, propriamente falando, um código de moral universal sem distinção de culto. Nas citações, conservamos tudo o que era útil ao desenvolvimento do pensamento, não eliminando senão as coisas estranhas ao assunto. Por outro lado, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, assim como a divisão dos versículos. Mas em lugar de nos prender a uma ordem cronológica impossível, e sem vantagem real em semelhante assunto, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo sua natureza, de maneira que elas se deduzam tanto quanto possível umas das outras. A chamada dos números de ordem dos capítulos e dos versículos permite recorrer à classificação vulgar, julgando-se oportuno. Não haveria aí senão um trabalho material que por si só não teria sido senão de uma utilidade secundária. O essencial era pô-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e o desenvolvimento de todas as consequências, tendo em vista a aplicação às leis, às diferentes posições da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistiram. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e dos autores sagrados em geral não são inteligíveis. Muitos mesmos não parecem racionais, pela falta de uma chave para compreender-lhes o verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já se convenceram aqueles que o estudaram seriamente e como ainda o reconhecerão melhor mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Por toda parte encontram-se seus vestígios nos escritos, nas crenças
e sobre os monumentos, e é por isso que, se ele abre horizontes novos para o futuro, derrama luz não menos viva sobre os mistérios do passado. Bom, são, pois, os próprios espíritos, em realidade, que fazem propaganda com a ajuda dos inumeráveis médiums que eles suscitam em todos os lados. Se não tivesse havido senão um intérprete único, por mais favorecido que fosse, o Espiritismo seria mal conhecido. O próprio intérprete, a qualquer classe que pertencesse, teria sido objeto de prevenções da parte de muitas pessoas. Todas as nações não o teriam aceitado, ao passo que os espíritos, comunicando-se por toda a parte, a todos os povos, a todas as seitas e a todos os partidos, são aceitos por todos. O Espiritismo não tem nacionalidade, está fora de todos os cultos particulares e não foi imposto por nenhuma classe social, uma vez que cada um pode receber instruções de seus parentes e de seus amigos do além-túmulo. Era preciso que fosse assim para que se pudesse chamar todos os homens à fraternidade, e não tivesse se colocado sobre um terreno neutro, ele teria mantido as dissensões ao invés de apaziguá-las. É muito bacana essa colocação, né? Com relação a como opera o espiritismo, né, no mundo, porque se ele pode estar vindo, se ele está vindo, né, do mundo espiritual para o mundo terreno, não importa o que seja isso, né? Quem esteja recebendo essa mensagem. Porque ela, sendo de ordem verdadeira, né, ela só acrescenta no ensino do Espiritismo. O primeiro controle é, sem contradita, o da razão, ao qual é preciso submeter, sem exceção, tudo o que vem dos espíritos, toda teoria manifesta em contradição com o bom senso, com a lógica rigorosa e com os dados positivos que se possui, mesmo que esteja assinada com respeitável nome. Deve ser rejeitada. Então, se ela não tiver esse rigoroso senso, né, não tivesse alicerçado em verdades, mesmo que dita por um espírito que que assina por um nome, né, importante, não deve ser levado em consideração. Mas esse controle é incompleto em muitos casos, em consequência da insuficiência de luzes de certas pessoas e da tendência de muitos em tomar seu próprio julgamento por único árbitro da verdade. Em semelhante caso, que fazem os homens que não têm em si mesmos uma confiança absoluta? Eles tomam conselho de maior número, e a opinião da maioria é o seu guia. Assim deve ser com respeito ao ensinamento dos espíritos que nos fornecem eles mesmos os meios de controle. Então veja, né? Aqui eles estão dizendo aquilo que a gente já falou várias e várias vezes. Não é? Ao julgar uma mensagem, passar por esse critério todo que foi dito aqui, tem que ter cuidado para que não se use um critério específico da pessoa que está, né, julgando. Né? Eu acho que isso é errado, é imoral, é não sei o quê. E aí, portanto, esse julgo que a pessoa está fazendo, que pode não ser verdadeiro, acaba obstruindo uma mensagem. Esse controle universal, então aqui está falando várias coisas, né? E aí fala, o controle universal é uma garantia para a unidade futura do Espiritismo e anulará todas as teorias contraditórias. É nele que, no futuro, procurar-se-á o critério da verdade. O que fez o sucesso da doutrina, formulada em O Livro dos Espíritos e em O Livro dos Médiuns, né, as duas primeiras obras que nós já tratamos aqui, foi que, por toda a parte, cada um pôde receber diretamente dos espíritos
a confirmação do que eles contêm. Se de todas as partes os espíritos tivessem vindo contradizê-los, esses livros teriam, depois de tanto tempo, suportado a sorte de todas as concepções fantásticas. O próprio apoio da imprensa não os teria salvo do naufrágio, ao passo que, privados desse apoio, não tiveram um caminho menos rápido, porque tiveram o apoio dos espíritos, cuja boa vontade compensou em muito a má vontade dos homens. Assim o será com todas as ideias emanadas dos espíritos, ou de homens que não puderam suportar a prova deste controle, do qual ninguém pode contestar o poder. Ele vai fazer algumas comparações. Os espíritos superiores procedem nas suas revelações com extrema sabedoria. Eles não abordam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente. À medida que a inteligência está apta a compreender verdades de uma ordem mais elevada, e que as circunstâncias são propícias para a emissão de uma ideia nova. É por isso que, desde o princípio, eles não disseram tudo o que disseram, tudo ainda hoje, não cedendo jamais à impaciência de pessoas apressadas de quererem colher os frutos antes de amadurecidos. Seria, pois, supérfluo querer antecipar o tempo assinalado para cada coisa pela providência, porque então os espíritos verdadeiramente sérios recusariam positivamente seu concurso. Mas os espíritos levianos, pouco se incomodando com a verdade, respondem a tudo. É por essa razão que, sobre todas as questões prematuras, há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não são o resultado de uma teoria pessoal, mas a consequência inevitável das condições nas quais os espíritos se manifestam. É evidente que, se um espírito diz uma coisa de um lado, enquanto que milhões de espíritos dizem o contrário alhures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que está só ou quase só na sua opinião. Ora, pretender ter razão sozinho contra todos seria tão ilógico da parte de um espírito como da parte dos homens. Os espíritos verdadeiramente sábios, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, não a decidem jamais de um modo absoluto. Eles declaram não tratá-la senão sob seu ponto de vista e aconselham esperar a sua confirmação. Vai aqui, né, uma colocação minha que não poderia deixar de faltar, né? Não poderia deixar faltar, né? Não poderia faltar essa minha observação. A ciência se formou, se construiu, né? Principalmente por elementos dessa forma, que é um só contra todos os bons sensos, né? Começo com Einstein, o mais recente, não é verdade? Todas as suas teorias foram colocadas exclusivamente por ele, em contrapartida à opinião de todos os cientistas. Com exceção da relatividade, que mais ou menos vinha sendo apreciada por um ou outro pensador da época, em especial matemáticos, né, como o Hilbert e o francês Poisson, eles o Einstein que trouxe a física da coisa, a fenomenologia que estava por trás do que se observava e ninguém enxergava, né? Então, que dependia que houvessem as comprovações, e que aqui no Brasil, por exemplo, foi feito, né, lá em Sobral, Ceará, comprovou-se, né, a teoria da relatividade. Isso foi muito, muito bacana para ele na época, né? Mas não foi só isso, né? Foi a teoria do efeito fotoelétrico, né, que deu nascimento à mecânica quântica, né, que já tinha sido descoberta por Planck, mas não havia sido interpretada
devidamente. Então Einstein deu a interpretação e mostrou o que acontecia. Todo mundo duvidou, mas foi comprovado e ele deu o prêmio Nobel. E assim foram tantos outros cientistas, né? Rutherford, o que ele falou sobre a natureza do átomo, né? A existência das partículas subatômicas, foi alguma coisa assim impressionante, que a princípio todo mundo falou, até parece. E no fim tá lá, foram feitas as suas comprovações. Então, na verdade, é coisa que não é assim tão, né? Não sei se no mundo dos espíritos, né, seja diferente. Acredito que não, né? Então o espírito coloca lá a sua observação, né? E tantos outros espíritos, milhões deles, dizem, não, não é assim, porque fere ao senso comum, não significa que está errado. Em dado momento poderá ser comprovado. Pode não ser, né? Se aquelas especulações com o futuro, que vai acontecer, aí provavelmente, né, está recheado de impressões pessoais. Mas quando é um entendimento, né, exclusivo sobre um fenômeno, pode perfeitamente ser verdade. Então é necessário que se trabalhe pela comprovação daquela ideia, né? Então, encerrando aqui, esse primeiro pedaço, esse conjunto harmonioso já se desenha, ora este século não passará sem que resplandeça com todo o seu brilho, de maneira a dissipar todas as incertezas, porque até lá vozes poderosas terão recebido missão de fazerem ouvir para reunir os homens sob a mesma bandeira, desde que o campo esteja suficientemente lavrado. À espera disso, aquele que flutuasse entre dois sistemas opostos poderia observar em que sentido se forma a opinião geral. É o indício certo do sentido no qual se pronuncia a maioria dos espíritos sobre os diversos pontos onde eles se comuniquem. É um sinal não menos certo daquele dos dois sistemas que irá dominar. Bom, então a gente termina essa primeira parte aqui da nossa introdução aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa seu like, né? E se inscreva no canal se você não está inscrito. Compartilhe, né, na sua rede, no seu Facebook, né, TikTok, sei lá qual rede você tiver. Coloca lá, olha, vamos seguir uma nova playlist de estudos sobre o Espiritismo, sob nova visão. E eu vejo você no nosso próximo vídeo. Estará como estreia, né, essa mesma introdução vai estar como estreia, provavelmente no meio da semana, até que a gente jogue lá para o começo efetivo, num domingo. Bom? Vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau. E por somente alegria, sei, mágoa, tristeza e rancor. Quem gosta ou obsessor se livra da coisa grudenta.